Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Júlia, eu tenho 20 anos e esse é o canal Diário de um Luto. O vídeo de hoje faz parte de um quadro do Setembro Amarelo, onde eu falo as minhas experiências e que essas histórias possam ressoar com a vida de vocês, ajudar vocês a contornarem a situação mostrando que existe uma saída. O vídeo de hoje é sobre ansiedade. E eu vou falar como que essa ansiedade afetou minha vida, transformou radicalmente o meu cotidiano. Tudo começou quando eu tinha somente 8 anos de idade. Eu sequer sabia o que era ansiedade. O ano era 2013. Vou contar desde esse momento até aqui, com 20 anos. Quando eu tinha somente 8 anos de idade, sofria bullying na minha escola, porque eu era um pouco diferente. Enquanto os meninos brincavam bonecas, brincavam de pular corda, jogavam cards do Justin Bieber e falavam sobre quais meninos elas queriam namorar e elas queriam brincar de família, de pai e mãe. O meu negócio era pega-pega, futebol, brincar de esconde-esconde, polícia e ladrão. Contextualizando, eu estou falando de 2013. Então, vocês imaginam esse ano em uma cidade que era pequena, isso não pode ser muito bom. E eu acredito que as pessoas têm o costume de rotular, desde que eu era criança, por eu preferir brincar em brincadeiras de meninos, eu tinha um estereótipo. E assim, era muito pesado. Quando não era falando sobre isso, vinham me chamar de baixinha, vinham falar de alguma situação que aconteceu comigo, me deixavam de fora de alguma coisa. Eu realmente não tinha a menor noção do porquê que me tratavam dessa forma. Porque eu era diferente, que eu estava sendo do meu jeito e eu não sabia ser de outro jeito. Nessa escola eu fiquei, acho que 3 anos talvez, até os meus 8 anos. Eu fiquei desde o infantil 2, eu acho, até o 3º ano do fundamental. Então foram muitos anos com aquelas pessoas, com aqueles professores. Você ser diferente em um lugar onde as pessoas são todas iguais, isso adoece você. O meu adoecimento naquela época foi a ansiedade. Eu mudei de escola porque eu recebia muitos apelidos, me chamavam de... E por aí vai. Eu, assim, ouvia direto: ai, você é gay. E eu pensando comigo, o que é isso? Era chamada de algo que eu nem sabia o que era. E já chegavam a falar pra mim, por exemplo, se eu andava muito com uma menina na escola, se eu era muito amiga dela. Já espalhavam um boato de que eu estava namorando com aquela menina, sendo que isso nunca aconteceu e nunca tinha sequer passado pela minha cabeça isso. E principalmente sobre a minha altura ou o meu jeito. Me falavam: nossa, você parece uma anã, nossa, que anãzinha. Você entende que você é o problema, que você realmente merece ficar fora. Eu não conseguia entender o porquê não me aceitavam como eu sou, porque eu deveria ser diferente. Quando eu mudei de escola, eu criei um mecanismo de defesa. Então, com essa mudança, eu fiquei quieta. Eu não conversava com ninguém. Eu tinha vergonha do meu jeito. O ambiente em que você está inserido afeta muito você. É muito triste quando falam pra você que você ser você é errado, que você merece ser excluído por conta disso, que nunca vão aceitar você. Então é nisso que eu acreditava. Eu acreditava que tinha algum problema comigo, que o meu jeito ia assustar as pessoas e que minha aparência incomodava as pessoas. Tem uma youtuber que eu gosto muito, ela chama Elora Raoni, e ela fez um vídeo, vou deixar ele aqui na descrição. Ele fala sobre o medo de ser ridículo, e ela fala que se acham ela ridícula por ela ser quem ela é, por ela acreditar no que ela acredita, de fazer o que ela faz, então que ela seja ridícula. Também tem outro vídeo dela que fala: o que sustenta a sua crença?
O que sustenta que realmente as pessoas não vão gostar de você? Que você vai chegar lá e aí com certeza vai todo mundo rir de você. E esses vídeos foram muito importantes pra mim. Por muitos anos eu lidei com essas questões. Eu comecei a fazer terapia, eu tinha 9 anos de idade. Nem com uma psicóloga eu queria falar. Você tem que entender a demanda do seu paciente. Se a pessoa não quer falar, ela pode desenhar, ela pode fazer alguma outra coisa. Eu tive que mudar de psicóloga por conta disso. Demorou cerca de 1 ano para eu fazer novas amizades. E eu lembro até hoje da primeira amizade que eu fiz. E foi muito marcante, eu sou amiga dele até hoje, inclusive. É Alex, se você estiver ouvindo esse vídeo, é você. Ele era muito quieto também. E aí a gente ficou amigo. Essa minha timidez, ela não foi melhorando. Eu tinha medo das pessoas rirem de mim, me julgarem e fazerem bullying comigo. Eu fiz algumas amizades, eu me enturmei um pouco quando eu tava tudo bem. Foi nesse momento, para piorar mais um pouco, eu tinha feito um amigo nessa escola e eu gostava muito dele. Mas ele estava doente. O final você já sabe. E ali foi a primeira vez que eu lidei com um luto. Bem nesse ano, eu mudei de cidade. Foi muita coisa ao mesmo tempo acontecendo comigo. E aí veio mais uma bomba pra mim. A psicóloga virou pra mim e disse: Então, Júlia, você está com depressão. Eu tinha 11 anos de idade. Eu não tenho mais o que falar. 2017 já, tá? Eu comecei a tomar remédio com início de depressão. Eu não me entendia, porque eu não sabia o que era depressão, eu não sabia o que eu tinha, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Fiz uma amizade e eu achei que eu podia confiar nele, porque eu estava guardando uma coisa comigo há muito tempo. Inclusive um dia eu faço um vídeo sobre isso também. E eu contei um segredo meu pra ele, que era segredo, né? E ele contou pra todo mundo da escola. Meus pais ficaram sabendo, minha família toda ficou sabendo. Eu acho que só a pessoa que não ficou sabendo foi minha psicóloga, porque ela já sabia, porque eu já tinha contado pra ela. Foi horrível. Eu tive que mudar de escola. Aconteceu uma situação familiar, né, de saúde, que eu já tava morando em outra cidade, então eu só mudei de escola pra lá mesmo. A escola era muito inclusiva. Então, se eu sofria bullying lá, eu sofria. E tinha vezes que eu tinha crise de pânico por conta de algumas pessoas. Sim, eu tinha. Só que eram outras pessoas. Tinham pessoas que me aceitavam como eu sou. Tinham pessoas que gostavam muito de mim. E que não me achavam estranha, esquisita, digna de riso. Eu me senti feliz. Aí os meus sintomas foram diminuindo. E eu me soltei muito. Até mesmo os sintomas de fobia social também passaram. 2 anos inteiros com fobia social. E sério, foi uma das piores coisas da minha vida. Eu quero que vocês percebam que primeiro começa com uma ansiedade. Só que a ansiedade leva a alguma outra coisa. E geralmente é depressão. Vocês têm que tomar muito cuidado com o ambiente de vocês, com as pessoas que estão à sua volta e com a vida de vocês. Essas coisas não são brincadeira, isso pode acabar com a vida de alguém. 2020, né, o ano da pandemia, ansiedade e depressão foram os que mais pioraram na pandemia. 2019 foi um ano muito importante pra mim, porque eu já me sentia bem na minha outra escola, sabe? Algumas pessoas que eu gostava, que eu conversava, que eu tinha como amigo, mas só que dessa vez eu me sentia igual a todo mundo. Eu não sentia que eu precisava me encaixar, que lá também tinha bullying, também tinha muita coisa ruim. E isso também me fazia muito mal, porque eu também não sabia lidar com nada disso. Porque as pessoas falavam pra mim e eu ainda achava que era verdade. Eu ainda tinha muito gatilho. Teve uma vez, que eu lembro até hoje, eu tava no 9º ano, eu tinha 14 anos, e um menino do 3º ensino médio, devia ter 18 anos, ele veio mexer comigo.
me empurrou. Falou que eu era muito pequena, que eu era engraçado e que eu era muito anã. Eu parecia criança. Tava ele e os amiguinhos dele, rindo de mim. Eu não queria voltar pra sala. E os professores estavam fazendo chamada, viram que eu não tava na sala e todo mundo estranhou, porque eu tava na sala até então. E aí eu tava no corredor, tendo um ataque de pânico. E a professora veio falar comigo e nesse mesmo dia é uma coisa que eu não esqueço, porque tinham duas meninas naquela sala que faziam bullying comigo. E elas vieram me perguntar se eu tava bem, o que tinha acontecido. A professora foi tirar satisfação com eles na sala e quando ela foi falar sobre isso, o menino começou a rir. Então ela já entendeu que era verdade. Eu já passei por muita coisa, são vários xingamentos que eu já passei. Já me chamaram de tampinha de garrafa, de baixinha, de anã, de ridícula, de feia, de magrela, se eu não tinha comida em casa e por aí vai. São comentários que nem vale a pena repetir. E eu admito que eu tô sendo muito corajosa de falar sobre isso e de uma forma tão madura e sem me culpar e sem achar que o problema sou eu. Eu nunca achei que um dia eu ia falar que o problema não tava em mim. Eu nunca acreditei que alguma hora ia fazer sentido, que alguma hora eu ia entender. Mas eu entendi. Sobre essa minha crise de pânico, a primeira vez que eu tive crise de ansiedade, eu tava em 2017, 12 anos. E também por conta de bullying, por conta de pressão na escola. Essas crises de pânico e crises de ansiedade nunca pararam. Eu torço para que um dia elas estabilizem, diminuam. No momento eu não estou tendo essas crises, mas eu espero também que não voltem tão cedo. É muito difícil, porque o tag que eu tenho é fruto da ansiedade, né? De você ficar preocupado, de você achar que a pessoa vai falecer a qualquer momento, porque foi a última pessoa que você viu no seu dia, então aquela pessoa vai morrer no seu sonho, sabe? São coisas muito perturbadoras e você já acorda cansado. Tomem cuidado, sabe? Quando começar um sintoma, vocês não torçam pra piorar, vocês não esperem chegar mais transtornos pra vocês resolverem. Não espera não ter mais solução. Não espera vocês terem que tomar remédio. Não espera vocês acreditarem que o problema é vocês. Porque não é. E, bom, falando da pandemia, eu comecei a ficar muito ansiosa por ficar muito tempo em casa. Porque eu não podia sair, eu não sabia o que estava acontecendo lá fora. Uma coisa que me fez muito mal e me deixou muito deprimida. 2021, primeira pandemia. 2022, voltou à escola. Os sintomas continuavam. No meu último ano da escola, foi horrível. E tudo que eu tenho pra dizer foi horrível. Isso fez o piorar mais ainda. Não tenho nem palavras pra esse ano que ele conseguiu ser o pior. Logo em seguida, eu entrei na faculdade de psicologia, mas eu percebi que aquela faculdade não me faria bem. As pessoas que estavam lá, tive que sair. Porque eu só tava piorando cada vez mais, eu não queria sair do quarto, eu não queria fazer nada. Eu acho que foi o ano que eu passei mais tempo no meu quarto. Em 2024, obrigado universo. Ano passado, eu mudei pra essa faculdade que eu tô, que foi uma das melhores coisas que já me aconteceu. Foi quando eu realmente senti que eu podia ser eu mesma, que eu não ia ser julgada, que eu não ia ser rotulada. E claro, como eu falei nos meus vídeos, tem pessoas que ainda
né, me julgam, tem pessoas que falam que é drama, que é frescura, o meu luto. Me sinto muito melhor do que em todos esses anos. Eu quis trazer esse vídeo para vocês verem que eu não sou uma pessoa tão diferente assim. Eu sei o que é você se sentir errado, você se sentir julgado, você se sentir horrível. Coisas que eu já passei, eu não contei nem metade aqui nesse vídeo. Quero que vocês pensem uma coisa. A frase "vocês não estão sozinhos" pode ser clichê, mas eu tô falando porque é verdade. Vocês não estão sozinhos. E mesmo que as pessoas à volta de vocês achem que vocês são o problema, eu garanto que vocês não são o problema. Eu não acho engraçado, eu não acho legal excluírem as pessoas. Eu acho ridículo. Isso sim é ridículo, é você excluir as pessoas. Então, eu garanto que vocês não estão sozinhos. Vocês podem ver os meus vídeos e ver que eu sou como vocês. E que eu não sei como de verdade, mas eu tive que amadurecer muito, eu tive que lidar com tudo isso. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi tentar não deixar outras pessoas sozinhas da forma que eu fiquei sozinho. Lembrem desse vídeo. Eu quero que vocês lembrem que nada é um caso perdido. Nada nesse mundo merece o seu sofrimento. Nada e ninguém tem o direito de falar quem você é. Porque se eu fosse escutar agora tudo que essas pessoas me falam, sabe, isso não me define. Eu sei qual é a minha verdade, então o que eles falam, gosto de quem eu sou. Eu não mudaria por nada nesse mundo. Ah, mas você anda com essas pessoas, você ouve essas músicas, você faz essas coisas. Sim. E se você tá incomodado ou incomodada, então você que não ande comigo. Se você é tão melhor assim, por não fazer essas coisas, então. E uma coisa que eu quero falar também é pra vocês não se rebaixarem no nível das pessoas, sabe? Ela falou pra você uma coisa, ela olhou torto pra vocês. Meu, não cai nessa. A pessoa que faz isso pra atingir você, pra alimentar o próprio ego. Não deixe a sua felicidade depender de aprovação externa, da opinião dos outros. Não deixa nunca a sua felicidade depender de outra pessoa. E nunca ache que algo não tem solução. Porque tem. E mesmo que agora pareça que não tem uma saída. Sim, isso tem uma saída. E a saída não é a morte. A saída não é essa. E eu sei o quanto é difícil. Mas eu também sei que às vezes a vida pode ser boa, que vale a pena continuar. Não se sintam sozinhos. Se sintam abraçados, acolhidos e apoiados. E se vocês têm alguma dessas questões que eu falei aqui, vocês podem deixar nos comentários. Vocês podem me mandar mensagem que eu vou responder. E eu só quero terminar esse vídeo com essa certeza de que uma pessoa, só uma pessoa, foi ajudada com esse vídeo. Se uma pessoa viu esse vídeo todo e foi ajudada, a minha missão está cumprida. Então eu peço para você que está vendo esse vídeo, para você considerar a sua vida. Porque mesmo que você ache que agora não tem valor, eu afirmo para você que sim, tem valor. E você pode sim ser o responsável pelo seu próprio destino, pela sua própria felicidade. E mesmo que agora você não se sinta feliz,
não quer dizer que você nunca vai ser feliz. Não é porque agora o passado foi difícil que nunca vai ser fácil. Eu também pensava assim. Eu pensava que sempre ia dar tudo errado. Mas no fim deu certo. Um dia tudo isso vai passar. E eu sei que o trauma e as cicatrizes ficam. Mas eu garanto que um dia vai fazer sentido. Então, não se sintam culpados por quem vocês são. Nunca se sintam menos do que quem tá apontando o dedo pra você. Porque vocês não são menos que essa pessoa. Que a pessoa que faz isso pra rebaixar os outros é pra levantar o próprio ego. Porque não tem autoestima nenhuma e tem que ficar rebaixando os outros que já tem baixa autoestima também. Comecei a fazer foi o seguinte: cada vez que alguém me xinga, eu sei que não tá me xingando, mas é algo que ela quer falar dela mesma, algo que ela diria pra ela mesma. E isso me conforta, de saber que não sou eu. As pessoas são um espelho, um reflexo. Nem tudo que você vê em mim sou eu de verdade. Nunca projetem também uma expectativa ou algo muito forte em alguém. Porque isso pode levar a mais problemas, certo? Você pode ter uma dependência emocional e por aí vai. Não é fácil, sabe? Parar de escutar. Mas quando você para de escutar, quando você já tá tão cansado disso, você só acha engraçado que vocês são capazes de passar por tudo isso. Eu tenho certeza. E quem não conseguiu terminar o caminho não é incapaz. Ele foi capaz e muito. Eu espero que eu tenha confortado alguém com esse vídeo. E eu tô muito orgulhosa de mim por ter gravado esse vídeo. É a primeira vez que eu falo desse assunto com tanta maturidade, com tanto orgulho, com tanta felicidade de tudo isso ter passado, de eu ter amadurecido e visto que o problema não tá vindo. Até a próxima. E deixem nos comentários alguma recomendação de vídeo que vocês querem ver. Fui!